Que privilégio estar aqui com você nesses dias. É uma pernada, viu, pastor? Chegar aqui foi uma pernada. Eu saí ontem de casa às 3:30 da manhã, é só os eleitos mesmo, né? Mas, assim, quando a gente chega e a gente é acolhido, a gente vê que cada centímetro percorrido valeu muito a pena, e tem sido assim em cada lugar que Deus tem nos dado o santo privilégio de conhecer. A gente acaba fazendo amigos, né? Eu, na verdade, sou mineiro. Tem algum mineiro aqui? Certeza que tem, e não é pouco não, porque na Lua tem mineiro. Qualquer lugar do mundo que você for tem um mineiro, né? Eu sou mineiro do sul de Minas, uma cidadezinha pequenininha que chama Passa Quatro. Fica ali na Serra da Mantiqueira. Se você pegar a divisa ali, São Paulo, Minas e Rio, para ficar fácil de achar no mapa, Passa Quatro está ali. Uma grande metrópole do sul de Minas, de 15 mil habitantes, né? Mas eu moro em Curitiba já há alguns anos, a minha esposa também é mineira. Eu queria que você pudesse colocar uma foto aqui, por favor. Isso. Aquela ali é a Lidiane, aquela cheia de coraçãozinho, dá para você ver bem? Talvez se puder apagar a luz, para o pessoal enxergar melhor, não sei. É a Lidiane. Do lado da Lidiane está a Isabela. E no meu colo ali está o José. A Isabela, hoje ela está com 11 anos. Aí, ficou melhor, né? E o José tem 6 anos. Meus 2 filhos são autistas. A Isabela e o José. Então, nós somos uma família atípica. E eu sou diagnosticado também com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Graças a Deus, a minha esposa é neuropsicopedagoga, então ela se vira com todo mundo. Deus colocou a gente no lugar certo, né? Mas onde eu vou, queridos, eu apresento a minha família e eu faço questão de dizer que nós somos uma família atípica, porque a gente tem se identificado com muitas famílias atípicas assim, ao longo do Brasil, e eu faço questão de dizer que o autismo, ele é uma demanda que carece de oração. O autismo não é uma doença, o autismo é uma condição neurodivergente e que nos insere numa rotina totalmente atípica quando considerado o padrão típico de todas as coisas, horários, rotinas, alimentação e tudo isso. E por onde eu vou, eu tomei a liberdade de pedir aqui para o pastor Alessandro, eu apresento a minha família, eu peço para uma pessoa da igreja que voluntariamente, se puder, ficar de pé e fazer uma rápida oração por nós, eu fico muito grato. Porque Deus tem nos sustentado, viu, irmãos? Mas nós temos certeza que Deus tem nos sustentado por conta das orações dos irmãos, e agora eu tenho certeza que eu vou voltar para Curitiba com intercessores de Rondônia. Amém, queridos? Amém. Então, se o irmão, uma irmã que voluntariamente, se puder, quiser ficar de pé no seu lugar, fazer uma oração por mim, pela minha família. Opa, já veio aqui, ó, o abençoado do Iron, ou Iron. Vamos orar com o nosso irmão, queridos. Gratos a Ti, Senhor, por esta manhã. Nós Amém. somos gratos a Ti porque nós temos privilégio de receber o pastor Davi Guedes nesta manhã. O Senhor fala ao nosso coração através Amém. da vida dele. Amém. Também, Senhor, que o Senhor abençoe a família dele, onde quer que ela esteja. Amém. Que o Senhor abençoe a cada um da família dele. Que eles possam, Senhor, ser bênção ali na igreja de Curitiba. Amém. Que através da família dele, da esposa dele, que trabalha com eles também, que possa estar servindo também, Senhor, pessoas com autismo também ali naquele local. Amém. Nós colocamos a vida, Senhor, da igreja dele também nas Tuas mãos, que ele possa ser abençoado no trabalho dele ali em Curitiba. Amém. E agora, nesta manhã, Senhor, fala ao nosso coração através da Tua palavra. No nome do Teu Filho Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Obrigado, irmão. Obrigado, igreja. Depois a gente volta com a foto na próxima palestra e outra pessoa vai ter oportunidade de orar também, eu tenho certeza disso. Bom, agora sim, devidamente apresentado, eu sou pastor e tenho lá em Curitiba, na Igreja Presbiteriana de Curitiba, e estou lá há 10 anos, esse é o 11º, e há 4 anos nós temos nos dedicado ao ministério com famílias. Lá na nossa igreja nós temos um guarda-chuva que se chama Ministérios de Pais e Filhos. Debaixo desse guarda-chuva
estão Ministério Infantil, pré-adolescentes, adolescentes, jovens, pais de famílias, que nós chamamos, que são os avós, né? Na nossa igreja a gente tem um fenômeno muito interessante, que é uma geração que de repente ficou um pouco escanteada, e a gente tem um percentual muito grande de avós que levam seus netos para a igreja, porque os filhos em algum momento desanimaram na caminhada. Então talvez isso seja uma realidade na sua igreja também. Então eu coordeno esses ministérios, todos eles. Nós temos uma equipe grande. A minha esposa, Lidiane, ela é coordenadora do Ministério Infantil. Só a Lidiane coordena uma equipe de mais de 120 pessoas. É uma igreja que tem uma demanda muito grande. Nós temos mais de 50 crianças autistas e, ao todo, são cerca de 100 pessoas de necessidade de inclusão na nossa igreja. Então, esse também é um departamento que a gente coordena. Eu quero aqui honrar a vida da Ana Paula, que está fazendo a tradução para nós aqui, porque isso aqui é um negócio que demanda muita atenção, energia, porque ela tem que me ouvir, ela tem que interpretar e ela tem que traduzir para o irmão ali, que eu nem vi o nome dele. Qual é o nome dele, Ana Paula? Marcos Eduardo. Qual que é o sinal dele? Tem um sinal? Aqui. Muito bom. O meu é assim, fala para ele, o meu é assim, ó, de tocar violão. Isso. Isso é muito importante, porque a igreja é mutirão, gente. Igreja é corpo. E, às vezes, eu tive a oportunidade de plantar igreja na periferia de Curitiba, antes de ser pastor, lá na igreja central. Então, Rodrigo ministrando ontem, e é interessante a gente ver como que o Rodrigo lá em Campinas, o Dirley em São Paulo, eu em Curitiba, e a gente tem um convite para vir para cá, e a gente não tem muito tempo de sentar e combinar o que a gente vai falar, mas o Espírito Santo combina tudo, né? Isso é maravilhoso, porque Deus preparou esse tempo para nós aqui. E ontem, ouvindo o Rodrigo, tem tudo a ver com aquilo que a gente vai falar aqui, compartilhando com o Dirley, tem tudo a ver com o que o Dirley vai falar. Então, irmãos, é maravilhoso a gente perceber isso. E eu oro para que a gente possa realmente ter um coração quebrantado durante esse tempo aqui, em nome de Jesus. Amém? E assim, eu vou tentar ser um pouco participativo. Eu sei que a gente tem um dia inteiro pela frente, então, pastor, o senhor me permite, de repente, se você quiser, em algum momento me interromper, não tem problema, não é um sermão, tá bom? Vamos combinar desse jeito, a gente vai ter a mesa redonda, mas para mim é muito importante isso, inclusive porque isso também é acolhimento, né? Então, como a gente vai ter um dia longo, nós tivemos já ontem à noite, e depois terminando amanhã cedo, para não tornar tudo muito denso, muito cansativo, aí ficando nos dois fica ruim, né? Você tem a liberdade de, se você precisar, em algum momento, pastor, não entendi esse negócio, pode falar um pouco, depois a gente vai ter a mesa redonda também, mas vamos deixar a coisa mais livre assim. Amém, queridos? Eu queria que você desse uma olhada nesses números que eu trouxe para cá, por favor. Eu fiz uma pesquisa, eu não sei se você vai conseguir ler, mas eu fiz uma pesquisa em vários sites. Ali está traduzida a pesquisa feita no G1, no portal da Globo Rondônia, mas ele traduz outras pesquisas que eu fiz sobre os maiores problemas enfrentados pela população de Rondônia, e isso a partir de pesquisa popular. E esses são os números. Ou seja, 72% das pessoas responderam que enfrentam problemas na área de saúde, 35% na área de educação, 30% na área de desemprego, 12% corrupção, 28% saúde pública, 9% meio ambiente. Você vê que faltou o meu cuidado de colocar tudo ali em ordem, né? Eu peço desculpa por isso. Mas esse aqui, irmãos, é o extrato dos problemas que a população de Rondônia enfrenta. E isso significa que você está nesses números. Eu não sei se alguém aqui respondeu alguma pergunta de opinião popular nos últimos anos, mas certamente, e justamente pelo cuidado que eu tive de pesquisar em vários instrumentos, isso aqui traduz a sua vida. Energia elétrica é mais de 8%. Então, e por aí vai. Ali está quanto? 8%. Aquilo ali é a opinião das pessoas, né? Mas o irmão já deu testemunho. Aí você fala, pastor, o que isso tem a ver com inclusão? Eu não sei quanto você se identifica com esses desafios aqui, tá? Eu chegando aqui,
eu sou assim, eu sou muito visual com as coisas, e isso é em todo canto, assim. Eu chego e eu sou muito observador, eu vou mapeando as coisas, eu tenho uma memória de números e nomes, é muito ruim, mas uma memória visual e afetiva eu tenho muito forte. Então, a partir desses números, quando eu cheguei aqui, eu fui dando uma olhada em Cacoal, tentando achar algumas semelhanças com esses números aqui. É lógico que em menos de 24 horas aqui não dá para a gente imaginar nada disso, mas, olhando para a população, eu quero trazer esses números por conta dessa razão. Coloque o carimbo aí para mim, por favor. Estes são os problemas que as pessoas que vão à igreja enfrentam todos os dias. Esse é o ponto. Porque muitas vezes, irmãos, nós estamos muito preocupados, e é justo e digno e necessário, com as questões de ordem doutrinária, teológica, eclesiástica, e esse é o papel da igreja. A igreja é um ente na sociedade que tem um nicho específico, ela foi chamada para isso, ponto. No entanto, a gente não tem ali na porta da igreja uma espécie de portal que quando a gente entra aqui, a gente deixa a nossa vida comum, a nossa vida social do lado de fora. Então, quantas vezes você veio para o culto pensando num boleto que você tem que pagar, que você não conseguiu? Estava orando aqui agora com o Mateus, se você me permite compartilhar. O Davi, irmão dele, meu xará de 6 anos, está em casa com dor de cabeça. Não sei o que ele tem, às vezes é só uma dorzinha de cabeça, às vezes é alguma coisa mais grave. Não é? Às vezes você vem para cá enfrentando aí, sei lá, um problema de transporte público, você chegou atrasado. Tudo isso a gente traz para dentro da igreja. Então a igreja, em última análise, ela é uma reunião de gente problemática. Em todos os sentidos, não é só espiritual. Isso significa dizer, irmãos, que se cada um de nós tiver aqui a oportunidade de pegar esse microfone e vir falar dos seus problemas aqui, nós vamos ver aqui o caos estabelecido. Porque é um pior que o outro. E mais, a gente começa a se comparar a partir do problema do outro. A gente vai falar assim, esse irmão aí não tem problema. Se eu contar minha vida para você chora. E quando a gente entra nessa rotina, nesse ciclo, o prejuízo é que a gente vem para a igreja, a gente sai da igreja e a gente não consegue, por conta disso tudo, absorver aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente recebe como ministração. Em parte por causa dos problemas, mas em parte também, queridos, porque nem sempre a igreja leva em consideração a realidade que as pessoas estão vivendo no seu dia a dia. E nós, como igreja, isso é coisa de pastor, isso não é coisa de presbítero, isso não é coisa de diácono, não é coisa de oficial, não é coisa de líder, de presidente da SAP, não, isso é coisa de cada crente da igreja. Porque nós estamos nesses números. Se nós não passarmos a considerar que eu digo assim, parar e pensar mesmo, a partir dessa realidade, dificilmente nós seremos uma igreja acolhedora. Veja, eu não estou aqui, isso é só uma introdução. Eu não estou dizendo que a igreja tem que se transformar numa organização de assistência social. Não é isso. Isso são apenas números que revelam um pouco da nossa rotina. E que a gente não deixa do lado de fora quando a gente vem para cá. E não está ali, eu fiz questão de não trazer, dados como números de divórcio, que são altíssimos, suicídio, crimes passionais, de modo geral, marido que mata esposa, mata filho, filho que mata pai, sem contar essas coisas. Então, tudo isso faz parte, desculpa chocar você com isso, mas, na verdade, eu estou expondo você, e te peço perdão por isso também, porque somos nós. E, agora, esse tipo de gente, é para a gente pensar nessa questão, pode colocar para mim, como Jesus acolhia as pessoas, porque
todos os que chegavam até Jesus traziam as suas demandas. Ontem, enquanto o pastor Rodrigo falava aqui sobre, e ele repetiu muitas vezes, eu não sei quanto isso foi intencional, de 38 anos, eu não sei de onde que ele tirou esse número, mas isso me levou para um episódio bíblico de 38 anos. Você imagina qual é? Quem que tinha 38 anos que sofria? Hein? Ô irmãos, quem é? Pode falar alto aí. Isso. Aquele paralítico que estava lá na porta do tanque de Betesda, né? A palavra Betesda, é Bet-Chesed em hebraico, é casa de misericórdia, de onde vem o nome de Santa Casa que a gente tem hoje, ou casa de misericórdia. Sabe onde é que era aquilo lá? Aquilo ficava, a Bíblia diz para a gente que ficava junto à porta das ovelhas. A porta das ovelhas era no templo de Jerusalém, a porta por onde entravam os cordeirinhos que iam servir de sacrifício lá dentro do templo. Isso significa dizer que isso aí é um antagonismo enorme, porque os cordeirinhos que entravam por ali tinham que ser perfeitos. Os critérios para poder receber aqueles cordeiros ali eram, assim, minuciosos. Se chegasse um cordeirinho com uma unha encravada, ele não podia, porque ele tinha que ser perfeito. Ou então o sujeito dava uma maquiada lá para não aparecer um encravado, senão ele não podia entrar. Era um lugar de extremo critério e cuidado, mas junto à porta das ovelhas estava um lugar onde um sujeito, dentre tantos outros estava ali há 38 anos. Gente, 38 anos. A idade do Dirley. Expus aqui, né? Você achou que ele tinha menos, né? Porque ele tem uma carinha de tchuk-tchuk assim, mas ele é... ainda estava na UMP, agora já está no PH. Né? Mas está mesmo, é sério. E tem que estar. Homem casado vai para o PH. Isso é outra história. Gente, como assim 38 anos e ninguém ajudou aquele sujeito? E ninguém acolheu aquele sujeito ali no templo? Quando Jesus se aproxima dele, Jesus pergunta para ele assim, cara, você quer ser curado? Ele não ouviu a pergunta. Você já reparou nisso? Ele fala assim, estou aqui há 38 anos, cara. Toda vez mexe esse tanque aí, não tem ninguém que me leve até lá. E como assim que o cara não ficava na beiradinha do tanque? Eu ia ficar ali 3 horas, já ia pegar a manha. Ia ficar na beiradinha do tanque, mexia um pouquinho. Rolava, sei lá, no paralítico, dava uma rolada assim de cabeça, não sei. Mas 38 anos não teve um santo, uma santa, um sacerdote que estava ali para olhar a pessoa e falar assim, ser de novo. Uma semana, imagina uma pessoa ficar uma semana na porta da igreja. Não cabe, porque 2, 3 dias que a pessoa está ali na porta da igreja, de duas uma, ou um diácono vai dar um jeito de botar ele para fora, ou botar ele para dentro. Normalmente as irmãs da SAF botam para dentro, o diácono bota para fora. Qualquer semelhança com a sua igreja é mera coincidência, mas lá em Curitiba é assim. Não, os diáconos têm que fazer a segurança. E as irmãs têm que dar sopa, dar roupa, têm que cuidar, é isso aí. Eu tomei o cuidado, pode passar para mim, de fazer uma pesquisa. Isso aqui, a fonte disso aí é 5 minutos de indagação minha mesmo. Eu tive cuidado, então, assim, tem margem de erro ali, porque eu usei eu não vou te falar qual critério que eu usei, mas eu peguei os 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e comecei a tentar identificar a natureza dos problemas que Jesus precisou lidar ao longo do seu ministério. Todos eles. E eu percebi, só nos 3, eu não peguei João, nos 3 evangelhos eu percebi que Jesus enfrentou 67 problemas de ordem moral, 52 problemas de ordem teológica, aqui eu pus em ordem bonitinho, 49 problemas de ordem social, 43 problemas pessoais, Jesus enfrentou 43, teve 43 situações onde ele teve que lidar com questões pessoais, olha isso, que a gente não repara, já Jesus não teve problema. 38 problemas, Jesus teve mais problemas pessoais do que problemas espirituais. O que eu estou chamando de problemas espirituais? Expulsar demônio, essas coisas.
35 problemas de saúde, 27 problemas de ordem política, 20 problemas de ordem financeira. Em 20 episódios, nos 3 evangelhos, Jesus está tratando de questões financeiras. Você já parou para ler a Bíblia nessa ótica? Essa era a realidade. Se naquele primeiro extrato a gente tem um pouco da realidade de Rondônia, aqui a gente tem um pouco da realidade do universo bíblico, narrado nos 3 evangelhos. É lógico que tem muito mais do que isso, e é lógico que a margem de erro aqui é grande, porque eu não fiz, como o Ronaldo Lidório faria, ou o Rodrigo faria, uma exegese do texto. Não, isso aqui são dados numa leitura superficial, só para provocar um pouco esse olhar da realidade que Jesus enfrentava. Agora, pastor, por que o senhor está trazendo tudo isso? Porque, irmãos, quando a gente fala em acolhimento, pode passar o slide, por favor. Normalmente, a gente trata acolhimento, ministério de acolhimento, boas-vindas. Então, a gente monta uma mesa lá na frente, do jeito que está ali, glória a Deus por isso. Eu já fui pregar em igreja que todo domingo você chega, tem café da manhã, gente. Você acabou que já chega comendo. Eu falo, glória a Deus, aleluia. Aliás, diga-se de passagem, o povo de Coca-Cola quer ver gente gordo, porque eu não parei de comer aliás, quer ver a gente gordo. Como que não vai ver a gente gordo, né? A gente já é. Mas quer ver a gente mais gordo ainda, né? E aí, crachá, isso tudo é sensacional. Aliás, isso tudo é urgente, é imprescindível, é inegociável. Porque tem igreja também que você entra, já viu o pessoal entrando na igreja com a Bíblia do braço? Porque essa aqui é carimbada, tem dono. Aí termina o culto, ele põe a Bíblia do braço. Já aconteceu na sua igreja? Não precisa nem falar, né? Tem igreja que o sujeito entra e sai. Não é notado. Na minha igreja, eu já passei algumas situações de gente chegar e eu, seja bem-vindo, em nome de Jesus e tal. A pessoa fala assim, pastor, eu sou membro da igreja. No começo eu ficava assim, constrangido, falei, puxa vida. Aí chegou uma hora que eu falei assim, bom, eu estou na igreja todo dia, em todos os cultos. Alguma coisa estranha está acontecendo. Aí a outra vez que isso aconteceu, que direto acontece, eu sou membro da igreja. Eu falo, pois é, mas eu não vejo você aqui na igreja, desculpa. Você é membro da igreja, mas você não vem na igreja. Então, eu achei que você era visitante. Porque às vezes a gente também fica se penitenciando muito com isso. Tem gente que só vai na igreja no Natal, culto de ação de graça, Páscoa, e alguns Santa Sé, e olha lá. Aniversário de 50 anos de casamento do pai, né? Aniversário da avó, que é presidente da SAF, vai tudo. Família toda vem na igreja, tudo é crente. Não, me ajudou. Não. Então, acolhimento, assim, boas-vindas, é importante, mas acolhimento não é boas-vindas. Acolhimento também não é entretenimento, no sentido, assim, da gente pensar numa programação, num negócio que vai fazer diferença. Aí a gente cria lá um departamento. Não, acolhimento não é departamento. E também não é, apesar de a gente estar vivendo esse contexto, não é algo que a gente organiza para ocasiões específicas, eventos específicos. Tudo isso é importante, mas acolhimento não é isso. Se acolhimento na nossa igreja se resumir a essas atividades ou outras que não estão aqui relacionadas, a gente precisa rever demais o próprio evangelho que a gente está vivenciando no nosso dia a dia. Porque quando eu olho para Jesus e para o Evangelho, a partir daquela pergunta que eu fiz, como é que Jesus acolhia as pessoas, eu percebo que acolhimento tem muito mais a ver com isso aqui, pode colocar aí. Eu tentei, assim, resumir, mas acolhimento, você pode ler comigo aquilo ali, para a gente dar uma relaxada? Lê comigo. Acolhimento faz parte do
Percebeu a diferença? Pergunto sim, igreja está aqui para resolver problema das pessoas? Tá, você consegue resolver os problemas das pessoas que vão até você? Você consegue? Então por que a igreja consegue? A igreja não é para resolver problema de ninguém. Mas a igreja, no mínimo, precisa ouvir, refletir, pensar sobre isso e agir na forma que ela pode, mediante os problemas. Eu vi que semana passada saiu uma carreta daqui de Cacoal para o Rio Grande do Sul. Isso vai resolver o problema do Rio Grande do Sul? Não vai. Mas, em parte, resolve o nosso problema, que não estamos assistindo essas coisas aqui e simplesmente falando, poxa vida, que triste, hein? Nossa, vamos orar. Se a gente orasse por metade daquilo, por 1/5 daquilo que a gente fala assim, vou orar por isso, o mundo seria outro. Se a gente realmente orasse. Temos que orar, mas, gente, vamos juntar uma carreta? Uma carreta. Ou seja, nós ouvimos, nós refletimos, nós agimos. Não para resolver o problema, mas em resposta a isso, pelo menos, de forma prática. Então, note comigo, pelo amor de Deus, que nós precisamos pensar acolhimento para além da questão de evento, de departamento, aquilo que eu disse há pouco. Nós temos que pensar em como nós estamos reagindo, como nós estamos absorvendo o mundo ao nosso redor e como igreja nos posicionando. Porque era isso que Jesus fazia. Jesus ouvia as pessoas. Jesus considerava cada contexto. Acabamos de citar esse episódio lá no tanque de Betesda. Rapaz, você quer ser curado? E ele começa a contar a história dele. Jesus não fala, não tem mais o que fazer. Vamos logo, eu tenho mais gente para curar, eu quero saber. Não, Jesus escuta a história dele. E é o que tem na Bíblia, para mim. Parênteses, viu, pastor? A gente tem calvinismo. Lá em Curitiba nós temos davinismo. Então, o davinismo, eu imagino que o que está ali na Bíblia, em um parágrafo de conversa, uma frase, aquilo ali para mim deve ter sido, Porque olhando para o meu ministério pastoral, eu percebo isso. Você não ouve uma pessoa numa frase, ainda mais uma pessoa que está há 38 anos. Eu aqui no meu davinismo, imagino Jesus sentando ali do lado dele, ouvindo, rapaz, como é que é isso? Mas 38 anos, cara, onde é que está a sua família? Como é que você veio parar aqui? E Jesus, ele escuta, ele considera. Aquele episódio de João 8, que leva uma mulher flagrada, injustamente, foi levada ali, a despeito dela ter sido flagrada ou não em adultério, mas a forma como conduzido foi injusta. Mesmo assim, Jesus escuta os fariseus, Jesus escuta a mulher, Jesus escuta as pessoas. Ele dedica tempo para isso. Então nós temos que pensar no seguinte, irmãos. Coloca para mim. Sua igreja é acolhedora. A partir dessa perspectiva, sua igreja é acolhedora. Para você não ficar pensando no pastor ou no conselho, vamos melhorar essa pergunta. Coloca aí. Você é uma pessoa acolhedora? Porque se a sua igreja não é acolhedora, em parte é porque você não é. Ainda que seja uma pequena parte. E nós somos muito bons para cobrar a liderança. Pastor, nós temos que fazer, não sei aqui, mas lá na minha igreja o povo é criativo demais da conta. Pastor, Deus falou comigo. É mesmo? Glória a Deus. E eu acredito mesmo, isso não é problema. Deus falou com você, falou. Deus fala com mula, Deus fala com Deus, fala, não vai falar comigo. Deus fala. Pô, não duvido. O que Deus falou com você? Não, Deus falou que nós temos que montar uma mesa de café da manhã. Toda a escola dominical falou, opa, gostei da ideia. Então, e como é que é isso? Não, pastor, é o seguinte, aí eu fiz aqui um projeto, deixa eu colocar no conselho, para votar a verba do conselho, e eu tive pensando em 3 presbíteros e um dos pastores auxiliares para coordenar isso. Eu falo, peraí, mas Deus falou com você ou Deus falou com os presbíteros e com o auxiliar? Porque a gente é muito criativo para botar as coisas na conta dos outros.
A gente é muito bom para cobrar a forma como as coisas não acontecem na igreja, mas a gente tem dificuldade em dispor a nossa vida para que elas aconteçam. Pelo menos lá em Curitiba é assim. E por que eu estou falando isso? Para a gente ver o impacto. Agora vamos falar de coisa boa. Vamos começar a virar essa história. O impacto de uma igreja acolhedora, da vida de pessoas acolhedoras. Como que isso pode impactar a vida de várias pessoas e o que Deus faz com isso? A gente dá uma olhadinha comigo lá em Atos 2:42, você conhece esse texto com certeza. Daqui a pouco a gente vai explorar um pouquinho mais um outro texto, para tentar conversar com tudo isso que eu estou colocando. Mas Atos 2:42, você conhece o texto, ele está colocado aí na tela. Ele diz assim, presta atenção comigo, por favor. Preste atenção nos verbos. Sabe, um dos problemas, um parênteses aqui, olha para mim, um dos piores, um dos problemas mais terríveis na vida da igreja é que a igreja conhece a Bíblia. Conhecer a Bíblia é um problema. Como assim, pastor? Sabe por quê? Porque a gente passa a ler a Bíblia a gente já conhece o texto. Atos 2:42, ou seja, perseverava na doutrina unânime, na doutrina dos apóstolos. Salmo 23, o Senhor meu pastor, nada me faltará. A gente conhece, a gente despreza. Então, a gente precisa reconsiderar como é que a gente está lendo a Bíblia. Toda vez que a gente vai ler a Bíblia, é igual cada refeição que a gente vai fazer. Você já comeu pão com manteiga, tomou café, desde criancinha, mas você continua comendo por quê? Porque te alimenta, Zé. Arroz, feijão, por que você já comia arroz? Por que você continua? Porque te alimenta. E todo dia você tem que ter carboidrato, então todo dia você tem que ter Bíblia. Não é só de pão que vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Amém, igreja? Então preste atenção, por mais que você conheça o texto. Como se eu estivesse lendo pela primeira vez, e fica a dica, toda vez que você for ler, tome cuidado com isso, para não desprezar o valor do texto. E perseveravam, muito forte essa palavra. Num contexto de acolhimento, esse verbo é muito forte. Porque acolhimento é perseverança. Uma vez não dá certo, outra vez não dá certo. A estratégia, às vezes, que a gente está insistindo, tem que perseverar. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Só isso aqui dá para pregar 1 ano na igreja. Está falando da vida da igreja. Em cada alma, em cada pessoa, havia temor. Era uma igreja que temia a Deus. E temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer a Deus é levar Deus a sério. Temer a Deus é levar Deus a sério. O povo que levava Deus a sério. Em cada alma havia temor, e muitos sinais e prodígios eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos. Eu gosto muito dessa palavra. Todos. O que são todos? Ninguém ficou de fora. Todos. Pelo menos o que o Lucas está dizendo. Pelo menos o que o Lucas viu. Ou que alguém falou para ele. Não tinha ninguém fora dessa rotina. Não tinha uma família fora disso aqui. Forte, né? Todos. Todos os que creram estavam juntos. E tinham tudo em comum. Pensa num negócio estranho. Né? Vendiam suas propriedades. Quem? Todos. Os que tinham, evidentemente. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos. Está percebendo o acolhimento aqui, irmãos? Ou eu estou forçando a exegese aqui, hein, pastores? Me ajuda. Todos, à medida que cada um tinha necessidade. E segue dizendo, diariamente perseveravam unânimes, novamente, todos. No templo. O povo frequentava a igreja. Tinha espaço para todo mundo na igreja. Estava todo mundo engajado na igreja. Eles partiam pão de casa em casa. Tomavam suas refeições com alegria e singeleza. Todos eram alegres.
tinham uma vida simples. Todos louvavam a Deus e contavam com a simpatia de todo o povo. E qual foi o resultado disso? Leia comigo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Não tem melhor método de evangelização do que o acolhimento. A plantação de novas igrejas não acontece sem acolhimento. Aliás, no começo de um projeto de plantação, isso é o suprassumo. Cada pessoa é fundamental. Não tem ninguém de fora. Por isso que o pastor Rodrigo falou que plantar igreja não é brincadeira. Vocês lembram que ele falou que uma pesquisa americana de mais de 80% dos pastores envolvidos em plantação de igreja acabam desenvolvendo algum problema de saúde? É isso, pastor? Eu, quando plantei igreja na periferia de Curitiba, estava no 3º ano de seminário, eu tive um AVC, com 38 anos, a idade do Dirley. Não, com 32 anos, perdão. A idade do Dirley há 6 anos atrás. Ele veio da outra vez, isso. A Isabela, recém-nascida. A minha esposa teve um parto muito difícil. Minha esposa tem útero bicorno, ela teve prolapso de cordão umbilical. A Isabela nasceu com o lado esquerdo todo paralisado. Foi um Deus nos acuda. 4º ano do seminário, exegese, monografia, Deus nos acuda. Quase 3ª Guerra Mundial acontecendo no seminário, porque desse negócio aí. Quando eu aluguei a casa, foi na periferia de Curitiba. Quando eu aluguei a casa, fui procurar uma casa para começar a igreja. Aí achei uma casa que tinha uma garagem grande, assim, comprida. Eu falei, aqui está jóia. Eu moro na casa, a igreja começa na garagem. Beleza. Fui lá, acertei. Quando eu acertei, pá! Descobri que o meu vizinho de frente era o chefe do tráfico. De frente, literalmente, pastor, lá naquela placa lá. Eu pregando aqui na garagem e ele lá do outro lado. Assim. Carlão, meu amigo. Falei, bom, o Carlão foi a pessoa que me acolheu naquele bairro. Acolheu. O que Deus fez a partir dessa relação foi tudo obra de Deus. Família toda do Carlão na igreja, hoje está lá. Mas teve que rolar uma empatia. E quem fez isso? Deus que fez isso acontecer. Como? A partir do acolhimento. Carlão era importante, assim como a dona Cricri aqui do lado, o seu Mané ali do outro, cada pessoa. Isso precisa estar no DNA da igreja. Por isso que está dizendo para a gente, enquanto isso é ao mesmo tempo. É o resultado imediato e direto de uma igreja acolhedora, que ouve, que reflete e que se propõe a acolher cada uma das pessoas a partir da sua realidade, das suas necessidades. Por isso, acolhimento, diretamente falando, é o quê? É crescimento, pode colocar aí. Acolhimento é crescimento. Então, talvez o fato de que a sua igreja não esteja crescendo tanto, isso vai passar pela revitalização, vai passar por várias ferramentas, mas você não tenha dúvida que a falta de acolhimento é um dos principais assuntos relacionados ao crescimento ou não da sua igreja. Por exemplo, o Rick Warren, uma igreja com propósitos, ele escreveu um livro famoso chamado Uma Vida com Propósito. Alguém já leu esse livro? Uma igreja com propósito, talvez você não tenha lido, mas ele levanta essa questão num dos pontos lá do livro. Ele fala assim, olha, isso é um subtítulo. Ele fala assim, a pergunta errada, o que fará nossa igreja crescer? A pergunta certa, o que está impedindo o crescimento da igreja? Isso é muito forte. Mais uma vez, a gente não resolve o problema de ninguém. Agora, muito diferente é falar, é chegar à conclusão de que a gente está sendo estorvo. Tem igreja que é um estorvo para o bairro que ela está. Não é só para os membros, não. Tem igreja que é estorvo para a cidade onde ela está.
Tem igreja que é um problema para a cidade. Que os crentes nem podem falar que eles são da igreja. Você é crente, sou crente. Que igreja que é? Sou igreja presbiteriana. Qual igreja você é? Igreja presbiteriana. Igreja que é? Não entendi. Igreja presbiteriana. Porque se ele falar igreja presbiteriana, ele vai falar, ih, rapaz, que povo é complicado. Para a gente trazer isso para... Faz sentido isso que eu estou falando aqui, gente? Faz você pensar um pouquinho? Ou isso é só da realidade da igreja de Curitiba? Porque isso tudo aqui é preparado a partir da realidade da minha igreja. Então, eu sei que Curitiba é bem longe daqui, literalmente é lá no sul e aqui nós estamos no norte, né? Mas isso aqui, para mim, é um ponto que eu penso todo dia. Eu lido com famílias todos os dias. Os meus filhos são autistas. É uma demanda de inclusão. E eu cansei de chegar em alguns lugares e eu ter que ficar pegando os meus filhos e ficar tirando eles do templo. Reuniões da minha igreja. O José, às vezes, entrava numa crise de estereotipia, ele vinha aqui para frente e começava e tal. E aí, eu constrangido, eu vinha e pegava, o José saía, ou então a Lidiane, minha esposa, pegava. Às vezes eu estava pregando, a Isabela vinha do nada, me dava um abraço. E a gente fica assim, preocupado. Eu falei, não, gente. Se a igreja que eu estou não for um lugar onde essas crianças sentem à vontade, porque quem atrapalha culto não é criança, quem atrapalha culto é pai, que fica... Sai, menino! Porque quando uma criança faz um barulho, a gente faz assim, ó. E volta. Ou quando um pai faz... A gente faz assim, ó. Parênteses aqui, valorize o departamento infantil da sua igreja. O pastor Rodrigo falou ontem sobre a coisa da congregação. A mesma coisa acontece às vezes no departamento infantil. Isso aqui, aproveita lá no Ministério Infantil. O pior espaço da igreja é o Ministério Infantil. Tem um buraco aqui no fundo, aqui, ó, uma vala aqui, não tem uma vala aqui? Vamos fazer um negócio aqui, vamos colocar aqui, sobrou esse espaço aqui, o que dá para fazer? Dá para fazer um negócio de Ministério Infantil. Para com isso. Não, pastor, só ilustração, viu? Em nome de Jesus. A minha filha chegou um dia no Reverendo Juarez, ela falou para... Olha, a Isabela chegou na minha sala, que é uma sala antes da sala do Reverendo Juarez, e falou assim, oi filha, tudo bem? Tudo bem? Papai, eu quero falar com o pastor Juarez, ele está aí? Eu falo, tá. Pensei, caramba, o que essa menina vai falar? Aí eu fui junto, ela chegou, bonitinha, sentou-se na frente do pastor Juarez. Eles chamam ele de vô, né? Vovô. Aí falou assim, vovô, vim aqui pedir uma coisa para você. Aí o Juarez falou, é mesmo, filho? O que você quer? Eu quero um parquinho no estacionamento da igreja. Falei, minha filha, o vô tem mais o que fazer, vem para cá. E ela, não, papai, peraí, faz tempo que eu estou para falar isso com ele. Falei, caramba, rapaz. Eu olhei para o Juarez assim, tipo assim, né? Não deu para peneirar antes aqui, desculpa e tal. Ele falou, é mesmo, Isabela, vamos colocar isso em pauta, nós vamos fazer. E nós vamos colocar um parquinho lá na igreja. Falei, nós gastamos agora, recentemente, na nossa igreja, mais de 50 mil reais em adaptação dos nossos espaços para idosos e PCD. Rampa, corrimão. Falei, por que nós não vamos gastar mais 50 para adaptar o espaço para as crianças? Porque isso aqui tem que ser você tem que falar assim, eu quero ir para a igreja. A estratégia, o material, preparação dos professores. Tudo isso é acolhimento. A prioridade lá em Curitiba tem cada vez mais se tornado assim. A prioridade na nossa igreja é o ministério infantil. Por várias razões. A gente pode falar outro dia sobre inclusão, sobre o ministério infantil aqui. Mas é prioridade. Por quê? Porque hoje é a área mais atacada pelo diabo e pela sociedade. Estão investindo pesado para desviar essas crianças. E segundo, eles não são a igreja de amanhã, eles são a igreja de hoje. A Bíblia diz assim lá em Provérbios, ensina a criança... Oi? Ensina a criança? O caminho, certo? Qual que é a diferença? Pastor, onde que é o banheiro? O banheiro é ali, ó. Você desce aqui.
Você é o caminho. Pastor, onde que é o banheiro? Vem cá, vou levar você lá. Primeira vez. Segunda vez. Onde que é o banheiro? É ali, né? É, vem cá que eu te levo. Terceira vez. Pastor, vou lá no banheiro, viu? Aprendi o caminho. Agora, para isso tem que ter investimento, tem que ter cuidado. E isso com todas as áreas da nossa vida. A tradução aqui simultânea para a linguagem brasileira dos sinais, isso aqui é muito importante, irmãos. Muito importante. Você não tem ideia do que é uma pessoa que tem necessidade, que é deficiente auditivo, na sociedade. É que você não é, por isso que você não sabe. O simples fato de ir na padaria comprar um pão para essas pessoas é muito mais difícil. E quem que tem que sair na frente nesse negócio e acolher essas pessoas? É a igreja. Não é a prefeitura, não. Não é o padeiro, não. É a igreja. A igreja tem que ser referência em acolhimento. Porque é isso que faz a igreja crescer, irmãos. Aliás, não é isso, mas é o resultado disso, como a gente acabou de ler aqui. É a vida, o cotidiano da igreja. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Então, para a gente, como eu disse, olhar isso de forma bem prática. Oi? Ah, desculpa, achei que você tinha falado comigo. Perdão, irmão. Dá uma olhadinha comigo em Lucas 10. Você conhece também bastante essa história. E eu não vou aqui chover no molhado. O pastor Alessandro depois vai pregar um sermão maravilhoso na parábola do bom samaritano. Tenho certeza. Mais um. Ou os outros pastores aqui. Mas eu queria só chamar a sua atenção para um detalhe desse texto aqui. E com isso eu já vou partindo para a conclusão. Não vou pregar, mas eu vou destacar algumas coisas aqui. O texto diz assim para a gente, lá em Lucas. Certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, o que está escrito na lei? Como interpretas? Mais uma vez, preste atenção na pergunta de Jesus. O que está escrito, como você interpreta? Aí ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse, respondeste bem, faze isso e viverás. Ponto. Acabou aqui. Concorda comigo? Senhor, o que eu faço para ganhar a vida eterna? Presta atenção. O que eu faço para ganhar a vida eterna? O que está na lei? Como é que você interpreta? Amarás o Senhor teu Deus, todo o teu coração, toda a tua força, todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Beleza. Aí eu, no meu davinismo, tem mais alguma coisa? Posso voltar? O que eu estou fazendo? Tá bom. Quando ele está voltando, o menino, não, mas pera, só um pouquinho. Aí continua. Ele, porém, querendo justificar-se. Justificar de quê? Ele não respondeu certo, gente. Ou eu estou lendo errado? Jesus não falou para ele, foi claro falar para ele assim, filho, faça isso. E está tudo, resolveu a fatura. Ah, mas aqui que está o nosso problema, né? A gente quer se justificar. E quem quer se justificar é porque não está adequado. Você não precisa se justificar. É igual o filho, quando você vai repreender. Por que você fez isso? Quem dera, né? Não é, pastor? Porque eu errei, papai. Ou se for crente, porque eu pequei diante dos céus e diante dos homens, de modo que terá sido por justo no teu falar e puro no teu julgar, como diz Davi. Não é não? Se for bem crente mesmo. Se for mais crente, o que você fez? Ah, Deus, já joga a terra na cabeça. Agora, lá em casa é assim, o que você fez? Onde? Quando? Com eu? A síndrome de Adão. Já viu Adão? O Adão é sensacional. Adão, o que você fez? Eu, a mulher que tu me der. A culpa é dela e sua, alto lá. Eu não. Eu sou vítima. Qualquer semelhança é mera coincidência.
tentando se justificar, perguntou para Jesus: quem é o teu próximo? Vamos fazer uma paradinha aqui. Mais uma. O que ele está citando aqui? Vamos ser assim, bem bereanos aqui, certo? Alguém abre a Bíblia para mim, Deuteronômio capítulo 6. Vamos conferir, não é isso que os bereanos faziam? Vamos conferir o que ele está falando aqui. Olha lá, Deuteronômio capítulo 6. Alguém abriu aí? Ele está fazendo a citação aqui. Então alguém assim, lê para mim para a gente conferir. O que está escrito em Deuteronômio capítulo 6, versículo 5? Aí, beleza, calma aí, vamos devagar. Amarás, pois, Senhor teu Deus. Pessoal que está lá em Lucas. Está todo mundo em Deuteronômio? Ninguém ficou comigo em Lucas? Foi todo mundo para Deuteronômio, né? Desculpa, eu também não avisei. Vai uma metade da igreja, metade aqui fica em Lucas e a metade aqui vem em Deuteronômio, beleza? Vamos fazer essa dinâmica aqui. Pessoal do Deuteronômio. Amarás. Confere aqui em Lucas. Confere? Vamos lá, então vamos lá. De todo. Confere? Tem aí? Confere? Vocês, vamos fazer assim, para ficar bonito. Eles falam de todo o teu coração e vocês repetem. E vocês leem aí em Lucas. E vocês leem aqui em Deuteronômio. Então vamos lá. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Aí. Acabou? E o pessoal de Lucas, o que tem? Ué. O que está acontecendo? Que Bíblia que esse menino está lendo? Porque ele colocou um negócio que não tem Deuteronômio. Você já reparou nisso? Qual foi a pergunta de Jesus para ele? O que está escrito na lei? Como você interpreta? Como você entende? Gente, está claro aqui no texto que quando ele pergunta, quando ele está tentando se justificar, é porque ele sabia o que fazer, mas não entendia. Por isso ele coloca de todo o seu entendimento. Entender é transformar o conhecimento em algo prático. Entendi. Você está na escola, você fala assim, eu entendi a matéria. Se você não entender a matéria, você não aprende. Você decora, com o tempo você esquece. Mas quando você entende, você passa a ser entendedor daquilo, você domina aquilo, você conhece aquilo. Concorda comigo? E de todo o seu entendimento. Aí ele emenda, e amarás o teu próximo como a ti mesmo, certo? Aí ele querendo se justificar, qual é a pergunta dele? É óbvio. Quem é o meu próximo? Porque eu sei o que eu preciso fazer, e eu tenho certeza que você sabe o que você precisa fazer quando a demanda é acolhimento. Eu não tenho dúvida. Porque está na cara. Se você tem uma pessoa que é deficiente auditivo, o que você precisa? Você vai gastar meia hora conversando com ele, falando um tanto de coisa, e aí, irmão, beleza, graça e paz. Se ele não tiver domínio de leitura labial, ele vai ficar assim. Agora, bota uma Ana Paula na frente dele. Por quê? Porque você entendeu a necessidade dele. Então, você está amando. Isso aqui é acolhimento, é demonstração de amor. Como é que o irmão, desculpa o nome dele? Marcos Eduardo. Como é que o Marcos Eduardo vai ouvir sobre o amor de Cristo se não for através do acolhimento? Ele não vai ouvir. Como é que ele vai entender que Deus o ama se não tiver alguém para traduzir isso para ele? Então não basta a gente saber o que a gente precisa fazer, a gente precisa entender isso. E para entender, a gente tem que mergulhar fundo no problema. Precisa estudar. Gente, quando eu saí do consultório, com o diagnóstico, lá em casa foi assim, se você me permite, a minha esposa, o José, no meio da pandemia, fez 2 aninhos de idade, e a minha esposa um dia me acordou de madrugada, ela, neuropsicopedagoga, ela me acordou de madrugada assim.
Amor, chorando, amor, o José é autista. Eu falei, está amarrado o nome de Jesus, o que é isso? De onde você tirou essa ideia, menino? Estou dormindo, como é que você me acorda desse jeito? Não, amor, ele é autista. Eu falei, Lidiane, você está cansada, Lidiane, como é que é autista? Eu, não, amor, não sei o que. E ela começou naquela madrugada, eu vi que não deu para contornar a situação. Ela me acordou e falou assim, José, de onde você tirou isso? Faz 3 meses que eu estou observando o comportamento dele. Papo. E ela começou a descrever e eu fui ficando assim. Rapaz, ele é autista. Aí marcamos consulta com o neurologista, saímos dali com o laudo já. Porque é clínico o diagnóstico. Depois ele fez o ADOS, que é um teste que se aplica, e tem outros, ele fez o ADOS, depois foi encaminhado para as terapias, etc. Mas saindo daí com o laudo. E a Isabela, que é mais velha, ela tem uma paralisia facial, ela tem um pouquinho de dificuldade de coordenação motora, que justifica pelo fato dela ter um cisto no cérebro, e também a dificuldade da fala, e ela tem TDAH. Então, a gente já tinha esse diagnóstico, tratando ela com medicação e terapia, está tudo certo. E agora, quer dizer, tudo certo assim, então eu já tenho uma pessoa com demanda de inclusão aqui, e agora eu tenho um autista. Vamos lá. Aí, fizemos os testes com o José, quando nós voltamos para a consulta, e lá a gente vai todo mundo junto, aí o médico pega e fala assim, então, o médico quando faz assim, ó, tem algum médico aqui, não? Não faz assim. Então, o José, e ele não olha para você, ele só olha depois para ver a sua reação, né? O José, nós temos certeza. Mas a Isabela, eu tenho dúvida. Gente, a casa caiu naquela hora. Eu falei, como é que é? A Isabela tem isso tudo que eu já te falei, doutor. Ele falou, então, vou te falar como é que é o autismo na menina. E começou. Escreveu a Isabela assim, ó. O professor está me dizendo que eu tenho 2 filhos autistas. Ele falou, estou te sugerindo. Vamos fazer o teste com ela. Batata. Gente, é lógico que a gente fica apavorado. Não tanto porque, sabe, pelo amor que a gente tem. Graças a Deus, meus filhos estão ali entre nível 1 e algumas demandas nível 2 de suporte. Não, eles são verbais. Eles estão desenvolvendo super bem, eles vão ter uma vida normal, graças a Deus. Só que para isso eles vão ter que suar muito. Mas muito. A minha filha sofre bullying na escola desde que ela entrou lá. Não tem uma semana que eu não tenho que ir na escola, eu e a Lidiane, sentar com a equipe pedagógica, falar, gente, eles são autistas, eles têm, vamos conversar, e leva o pessoal lá da clínica junto. Gente, é um exercício isso, que cansa, que você não tem ideia. O simples fato de fazer uma refeição em casa, você não tem noção, porque a Isabela não tem coordenação. Um menino de 11 anos, quando vai comer, parece que ela pegou o prato na mesa. Você vai no restaurante, todo mundo fica olhando. É ruim esse negócio. Só que eu falei o seguinte, meu irmão, eu não tenho justificativa. A Isabela e o José são meus próximos, mais próximos. Então eu caí de cabeça, eu fui estudar autismo. A minha esposa está fazendo um tanto de pós-graduação. Ninguém vai saber mais de autismo em Curitiba do que nós. Porque essa causa Deus colocou dentro da minha casa. E eu não tenho justificativa. E é uma honra, um privilégio. É um privilégio, não é demagogia, você não tem noção. Se eu puder voltar no tempo, e Deus me desse a alternativa de escolher, você não tem a dúvida que eu falar, eu não mudo uma vírgula do fato de quem eles são. Mas uma vírgula. E muito mais sendo eu pastor, porque eu tenho a oportunidade de compartilhar isso no Brasil inteiro. Gente, você não tem noção por que Deus me colocou na PECOM. Não é para vir com a qual, é para falar da minha família para você. Eu não tenho dúvida. E de tabela servir a igreja. Então nós não temos justificativa, queridos. Porque nós conhecemos a Santa Palavra, nós sabemos o que fazer. Aí Jesus traz uma parábola. E Jesus é maravilhoso. E ele traz de forma simples. Não é isso? Vamos seguir o texto só para a gente concluir. Jesus então falou, certo homem descia de Jerusalém para Jericó. E veio a cair em mão de salteadores, os quais depois de tudo lhe roubaram, lhe
causarem muitos ferimentos, retiraram-se deixando semi-morto. Casualmente, guarda essa palavra, casualmente, né? Casualmente eu vim parar aqui em Cacoal, né? Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho. E vendo, passou de largo. Semelhante a um levita, passar por aquele lugar, também passou de largo. E aí um samaritano, um ateu, um Zé Ninguém. Não é assim que a cultura tratava? A cultura. Entendeu? Seguia o seu caminho. Ou seja, ele não estava vindo do templo, ele não estava vindo do culto, ele estava seguindo o seu caminho. Ele passou perto, ele viu, ele se compadeceu. Não somente isso, ele pensou os seus ferimentos, ele cuidou dos seus ferimentos, ele aplicou medicação, ele colocou sobre o seu próprio animal, ele levou para a hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, mais ainda, ele tirou 2 denários, ou seja, 2 dias de trabalho dele, ele deu ali e falou assim, olha, se esse homem está isso aqui, tem mais. Se ele gastar mais alguma coisa, bota na minha conta, porque quando eu voltar, eu vou pagar. E aí volta a justificativa. Pode passar. Então você que queria se justificar, meu filho, agora me responda. Qual destes 3 parece ter sido o próximo do salteador? Eu vou parar nessa pergunta, porque a gente já sabe. Quem tem sido próximo das pessoas, da população de Cacoal e de Rondônia? Quem tem sido próximo? Os levitas e sacerdotes ou os bons samaritanos? Porque nós somos muito bons para trazer para a gente, evocar para a gente o bom samaritano. Não, na parábola, o bom samaritano são os outros, que não são a igreja. Na parábola, a igreja, na parábola de Jesus, está representada no sacerdote e no levita. Então não inverte a coisa para poder pegar para o seu lado, não. Que Deus nos ajude, queridos. Depois a gente continua a conversa. Amém, pastor.